Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudando a todos os nossos amados irmãos, amigos, demais que acompanham os nossos estudos nas Sagradas Escrituras, com o objetivo a Escola Bíblica Dominical. Nosso estudo em livro de Ezequiel já está iniciado e na presente lição, ou neste dia, temos a lição de número 4 com o título As Ilusões da Casa de Judá. Lembrando que Judá refere-se ao reino de Judá, onde estavam ali as tribos de Judá e Benjamim e alguns outros israelitas, vamos dizer assim, remanescentes ou que sobraram das outras tribos, principalmente Levi, porque os sacerdotes e levitas eram da tribo de Levi e assistiam o templo que ali estava presente. O nosso texto bíblico, ou a nossa leitura bíblica em classe, está no capítulo 12, versos 22 a 28, e destes textos, ressaltando o principal no objetivo da mensagem de Deus. Nosso texto áureo retirado do capítulo 13, versos 10 e 11, que dizem para nós: visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal não adubada, dize aos que rebocam de cal não adubada que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Esse é o nosso texto áureo. E para a nossa lição propomos o esboço que se segue com nossos 3 subtítulos. O primeiro, a visão se cumprirá em breve, em torno do texto do capítulo 12. Depois, profetas que enganavam o povo, capítulo 13. E o terceiro subtítulo, o castigo dos falsos adoradores. Assim, passando a nossa lição, em tela nós temos do nosso material de classe o texto que nos diz o seguinte: o livro de Ezequiel pode ser dividido em 2 momentos: profecias anteriores à destruição de Jerusalém, até o capítulo 24, e profecias posteriores a este evento. Na primeira parte, a apostasia da casa de Judá e o inevitável e iminente juízo que se abateria sobre os que haviam ficado em Jerusalém é um tema recorrente nas representações proféticas de Ezequiel. Contudo, não há nada de repetitivo, pois a cada oportunidade o Senhor aborda um aspecto diferente desse tema principal, desvendando as muitas ilusões que o próprio povo é capaz de fomentar em seu coração quando resolve ignorar os avisos de um Deus longânime e bondoso, mas também zeloso e justo. Nós estamos estudando Ezequiel há algumas lições
E lembremos que não só em Ezequiel, mas praticamente toda a Bíblia é como uma representação. Deus usa os homens, os profetas, os povos, o povo dele, ali representado no Israel, filhos de Abraão. Deus está representando coisas no mundo e falando ao mundo dos projetos celestiais, do seu grande projeto de salvação de um povo que vai morar com ele nos lugares celestiais. Mas em particular Ezequiel, parece que aqui há uma abundância e também um assombro na atuação do profeta, conforme já vimos anteriormente, ele se deitando de um lado 390 dias, depois de outro lado 40 dias, o tipo de comida, como preparar a comida, tudo aquilo, uma encenação, uma representação do que aconteceria com o povo que estava em Jerusalém, cercado pelos caldeus, ora sim, ora não, mas dentro da atuação de Deus, Deus chamando a atenção deles e o alerta de que precisavam se corrigir na sua vida espiritual, voltar-se para o Deus Santo, Deus de Israel, e serem livres de uma condenação, porque certamente o mal sobreviria sobre toda a nação. Mas, e agora nós temos outra representação de Ezequiel nesse capítulo 12, que nós vamos estudar em seguida, e vejamos este assunto. O assunto começa, vamos dizer assim, no capítulo 12, no verso 3, segundo o nosso cuidado de ler tão somente os versos mais destacados que trazem este assunto. A visão se cumprirá em breve, é o nosso título que temos agora, e estudando o capítulo 12, verso 3 a 6, o texto bíblico coloca para nós esta representação, encenação de Ezequiel por ordem de Deus. Verso 3: Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobília para mudares de país, e de dia muda de lugar à vista deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. Verso 4: À vista deles, pois, tirarás para fora de dia os teus trastes, como para mudança. Então tu sairás de tarde à vista deles, como quem sai mudando de lugar. Escava para ti à vista deles a parede, e tira-os para fora por ali, à vista deles. Aos ombros os levarás, e às escuras os tirarás, e cobrirás a face, para que não vejas a terra, porque te dei por sinal maravilhoso a casa de Israel. Então observe ele encenando o que Deus mandou fazer. Sim, teria que preparar a mobília para a mudança, cavar a parede e fazer sair tudo pelo buraco na parede. Não tinha porta, não tinha janela, certamente, mas Deus mandou escavar a parede e tirar por ali os móveis e transportar nos ombros, de uma forma como que querendo se esconder, e o povo olhando aquilo. Agora lembrem-se que Ezequiel está no cativeiro e fazendo isso, e o Senhor vai explicar qual a razão dessa encenação nos versos 10 a 13 a seguir. Quando podemos ler na Bíblia, diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová, esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela.
Dize: eu sou o vosso maravilhoso sinal. Assim como eu fiz, assim se lhes fará a eles. Para o exílio irão cativos, e o príncipe que está no meio deles levará aos ombros e às escuras os trastes e sairá. A parede escavarão para os tirarem por ela, o rosto cobrirá, para que com seus olhos não veja a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço, e o levarei à Babilônia, à terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que ali morrerá. Aí está o texto bíblico, que vamos já colocar, que se ele está, Ezequiel, falando aos do cativeiro, refere-se, tudo isso refere-se ao príncipe que estava em Jerusalém, ao rei Zedequias e toda a sua casa, os nobres e outros mais, que no cerco, no aperto que os caldeus trariam a Jerusalém, o rei escavaria a parede em algum lugar lá em Jerusalém, procurando escapar, fugir do cerco, fugir dos caldeus. Mas a palavra de Deus está dizendo: prepara a mobília para mudares de país. Sim, o rei e aqueles a quem coubesse a ordem de Nabucodonosor para serem levados para Babilônia, sim, seriam levados em cativeiro para Babilônia. É a mobília que refere-se ao príncipe e ao rei, e os que com ele estariam indo para cativeiro. Sim, era a mobília que iria mudar de país. Então, os que estão em Jerusalém, achando que estão muito bem lá, não, estarão em aperto e vão para cativeiro. E isso vai acontecer, e o rei vai ser sentenciado, e o rei, ainda que não queira, vai estar em Babilônia, em cativeiro. Esta é a palavra de Deus, e que agora vamos perceber, o assunto é cativeiro. Às vezes, irmãos, pega-se textos na Bíblia, ou versos, ou algumas palavras, uma frase que seja, para usar com outro sentido. Mas observem, muitos usam essa expressão, prepara a mobília para mudar de país, como uma mensagem para a igreja, de que a igreja tem que se preparar para mudar para o céu. Tá bom, vamos mudar para o céu mesmo. Duas coisas: uma, que não precisa mobília preparada, porque nós iremos que nem o povo de Israel, vazios de contenção de outras coisas, mas teremos depois casas e lavouras já preparadas para nós. Como Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Então, Ezequiel 12 não se refere à igreja indo para o céu, refere-se ao povo de Israel indo para o cativeiro. Está claro assim? Então, não serve para a igreja o texto neste contexto. Quando formos aplicar alguma coisa, precisamos destacar qual é a aplicação que estamos fazendo, usando frases, palavras para referir a outra coisa, mas não podemos usar o texto, porque não cabe tal coisa. Mas vamos em frente para o nosso material de classe, quando no primeiro parágrafo, sim, deste primeiro subtítulo, a visão se cumprirá em breve, o nosso texto em tela diz: após narrar aos seus patriotas ou compatriotas no cativeiro o que o Senhor havia lhe revelado sobre as abominações cometidas no próprio templo em Jerusalém e sobre o cenário de destruição e matança contra a cidade e os seus moradores, o profeta é orientado por Deus a falar mais uma vez de forma enigmática sobre aquele terrível acontecimento, ilustrando particularmente a forma covarde e desorientada ou desesperada como Zedequias,
o rei de Judá tentaria escapar ao cerco e finalmente, como seria levado para a terra do cativeiro, mas não poderia contemplá-la. Aqui vemos também como o ministério de Ezequiel despertava a atenção do povo e ao mesmo tempo em que os intrigava. Observe bem, Ezequiel fazendo uma coisa, era o povo que estava em Jerusalém, em especial o rei, sim, querendo fugir do cerco, querendo fugir de Nabucodonosor, mas entretanto seria capturado e levado, mudaria para Babilônia. Precisamos entender isso. Agora, por que isso despertava a curiosidade do povo lá no cativeiro? Porque Ezequiel fazia a representação, a encenação, e tudo era um pouco assombroso, mas o significado viria quando acontecesse. Ainda que para Ezequiel Deus poderia falar em particular o que estava acontecendo. Mas vamos repetir esse assunto com as nossas palavras. Vimos na lição anterior, lição número 3, que Ezequiel foi arrebatado por Deus a Jerusalém, onde ele viu muitas coisas erradas, e dentro da casa de Deus. Lembre-se disso. E Deus, na visão da lição anterior, Deus sai do seu lugar santo e vai para a porta. Da porta desloca-se um pouquinho mais, e desse lugar mais ele vai embora de Jerusalém. O Senhor Deus, o seu espírito, vamos dizer assim, não está mais em Jerusalém. Se Jerusalém era a cidade de Deus e o templo morada de Deus, já não era mais, Deus já foi embora, e a cidade estava entregue para a destruição. Isso foi o que Ezequiel viu e estudamos na lição anterior. E agora, para os que estão no cativeiro, esperando retornar para Jerusalém, a palavra de Deus era essa: nada disso. O que vai acontecer é, os que estão lá terão a grande destruição, e os que sobrarem em vida virão a cativeiro, inclusive o rei. Um particular que precisamos ter atenção é que aqui diz que ele vai para a Babilônia e não verá a Babilônia. Por que não verá? Vai para a Babilônia e não verá? Agora, lá em Jeremias, nós vamos ver o fato de que o rei vai ser, na verdade, sentenciado e os seus olhos retirados ou vazados. Ele estaria cego, como repreensão de Nabucodonosor pela rebeldia e resistência contra ele. Então, um profeta diz uma coisa e outro profeta diz outra, e as duas se somam e vai em frente. Então, quando nós colocamos aí no texto versos 8, 9 e depois 11 do capítulo 12, é só esse aspecto de representação. E veio a mim a palavra do Senhor pela manhã, dizendo: filho do homem, não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Verso 11, diz: eu sou o vosso maravilhoso sinal, assim como eu fiz, assim lhes fará a eles, para o exílio irão cativos. O rei e muitos irão como mobília, levados de mudança para a Caldeia. Esse é o fato. Mas no texto bíblico, para confirmar a sentença que estava sobre Zedequias, o rei, que então reinava em Jerusalém, nós temos nos versos 3 a 7 do capítulo 25 do livro 2 Reis, o texto que nos diz: aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome que havia e nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor.
e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia a Ribla, e procederam contra ele. Verso 7: E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. Vai à Babilônia, cativo, mas não verá Babilônia. Por que não verá? Por causa da sentença, foi seus olhos serem vazados. Aí está, um profeta fala uma coisa, outro complementa. É uma atenção, uma coisa interessante para a gente considerar no estudo, vamos dizer assim, das Escrituras, como em Reis e Crônicas, como aqui vemos Jeremias e Ezequiel, como depois vemos nos Evangelhos também, que temos fatos, acontecimentos narrados por um evangelista ou outro, e lendo, comparando, nós vamos complementando a ideia e o acontecimento de uma forma mais plena e mais detalhada. Mas continuemos nosso assunto. Nós estamos ainda no primeiro subtítulo: a visão se cumprirá em breve, e da parte de Ezequiel já está definido: o que está em Jerusalém vai ser levado em cativeiro. Aqueles que estavam em cativeiro não ficassem com a ilusão de que iriam sair e voltar para a terra. Não, os que estão lá na terra é que também se acrescentarão aos que já estão em cativeiro. E o cativeiro, dizia Jeremias, 70 anos. 70 anos. Mas a visão se cumprirá em breve. É o nosso subtítulo. E num parágrafo 2 que nós vamos estudar a seguir, a referência é sobre o capítulo 12 de Ezequiel, nos versos 22 a 28. E passo a ler então esses versos. Está assim na Bíblia Sagrada. Deus falando a Ezequiel: filho do homem, que ditado é esse que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão? Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: farei cessar este ditado, e não se servirão mais dele como provérbio em Israel. Mas diz-lhes: chegaram os dias e a palavra de toda a visão, porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem imaginação lisonjeira no meio da casa de Israel, porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, não será mais retardada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que este vê é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Então observe que no meio do povo havia essa ilusão: não vai cumprir agora, vai demorar, porque de fato Deus fala muitas vezes de coisas que podem atravessar
o milênio, ou ter milênios à frente para se cumprir, pelo poder que ele tem, sabendo de todas as coisas. Mas agora, pelo dito do povo, isso não vai ser para agora? Deus não aceitou. Agora ele determina: vou falar e vou cumprir. E corresponde também a uma palavra que Deus disse a Jeremias, quando mostrou-lhe a visão de uma vara de amendoeira. Jeremias viu a vara e a interpretação, o próprio Deus disse: eu velo ou zelo para cumprir a minha palavra. Pronto, ou seja, Deus agora falaria e cumpriria. E esse fato, observem como o fato anterior de que Ezequiel estava deitado de um lado, enquanto isso o cerco estava lá na cidade de Jerusalém. Ezequiel representando e o povo em aflição, em aperto em Jerusalém. Estava se cumprindo. Mas continuemos nossa lição dentro do novo parágrafo do nosso material de classe, e que está em tela novamente, e que diz: mas a inércia espiritual dos cativos, à semelhança da de seus conterrâneos em Jerusalém, inclinava-os a crer que as visões do profeta, se de fato eram verdadeiras, diziam respeito a um tempo distante, no futuro, e por isso, para todos os fins práticos, não deviam se preocupar com elas. Prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. É o verso que lemos, o 22. Uma pausa. Ou seja, os dias vão passar e a visão vai se tornar inútil, ou a profecia sem interesse, sem validade. Não podemos crer nisso não. Mas muitas coisas de Deus duram tempo. A primeira vinda de Jesus também foi milênios de anúncio, mas no dia certo cumpriu. E quem percebeu? Poucos. Os magos do Oriente estavam atentos, aguardando o acontecimento. E, sim, estavam ali ativos e prontos, presentes numa obra gloriosa que Deus estava fazendo, em o Verbo de Deus se fazendo carne e morando entre nós. Sim, poucos viram. E agora tem 2000 anos que Jesus está dizendo que virá outra vez. E quantos estão achando que demorou 2000 anos, vai demorar outros 2000 anos? Não pensa assim não, porque temos o fato de que seremos recolhidos. Sim, a vida passará, iremos ao sepulcro aguardando esse dia. Mas quando é que seremos recolhidos para a sepultura, para aguardar na sepultura o dia da vinda do Senhor? Não sabemos, pode ser hoje mesmo. Então não vamos brincar com as coisas de Deus. Vai levar tempo, vai ser na outra geração, vai ser no ano 3000. Nada disso, não fiquemos com isso. Então, prolongar-se os dias e perecerá toda a visão. Era falar que Deus falava em vão, porque com o tempo perdeu sentido. Não. Mas continuemos com o contexto em tela. Acostumados que estavam com a longanimidade de Deus, que havia retido a sua mão de fazer o mal contra as gerações passadas, que haviam pecado, assim como a geração atual, não era difícil para esses judeus se considerarem mais uma vez uma geração que estaria para a lista daquelas que passariam sem ver nada destas coisas acontecerem, quando deveriam usar dessa demonstração de longanimidade para se arrependerem e desta forma evitar o castigo. Sim, então observe que é aquilo, se iludiram com o que Deus fez no passado, achando que poderiam ter a mesma sorte agora, porque sim, já aconteceu de clamores de profetas, como Moisés clamando pelo povo, e a sentença
o castigo de Deus que já estava para vir, Deus reter e dizer: não farei isso agora, não farei isso agora. Até quando Deus repreendeu a Acabe, eu acho interessante isso, homem ímpio Acabe, mas quando ele teve a ciência da sentença de Deus: o teu sangue vai ser derramado onde foi derramado o sangue de Nabote, e toda a tua semente será também extinguida. Ele recaiu-se, humilhou-se, quebrou-se em si mesmo, andava mais abatido, mais quieto, e Deus falou com Isaías: viste Acabe como ele está abatido? Não vou trazer esse mal nos seus dias. Pronto, é um Deus de misericórdia mesmo, mas não pode usar isso para afrontar Deus. Quando Deus fala alguma coisa, numa alerta para nós, Ele fala, e agora, por estarem nessa ilusão de que não vai acontecer nada, é para frente, é lá para daqui 100 anos. Não, Deus agora diz: vou falar e vou cumprir, não vai passar tempo. Assim como Jesus chegou a falar para aquela geração que clamou diante de Pilatos: crucifica-o, crucifica-o, e caia sobre nós e nossos filhos o seu sangue. E Jesus disse: não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Não passou aquela geração. Se estava no ano 33, no ano 70, 37 anos depois, pronto, Jerusalém foi totalmente destruída, o templo, os judeus perseguidos, massacrados, dizimados, espalhados pelo mundo, cumprindo a palavra de Jesus. Ou seja, Jesus falou e vai cumprir, não vai demorar muito não. E muitos que estavam ali junto de Pilatos, clamando: crucifica-o, poderiam estar vendo a destruição, que é a sentença que eles mesmos deram para si ao rejeitar o Filho de Deus, o Messias. Aqui algo semelhante. Deus falou: não vou demorar mais, vou falar e vou cumprir. Pronto, chega dessa falta de temor às coisas de Deus. E assim, passando à frente, quero relembrar a palavra que está em 2 Pedro, um dos poucos versos que estou citando nessa lição, justamente desse cuidado com o Deus falar e o tempo de se cumprir. Assim, nos versos 1 a 4 da segunda carta de Pedro, no capítulo 3, lemos: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Muitos já falaram isso no passado, achando que vão passar os dias e perecerá a visão. Mas continuemos, verso 8 e 9. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Pronto. Ou seja, o que Deus falar de bem ou de castigo, certamente cumprirá. Se está demorando, existe uma razão, em particular de uma condenação de um ímpio. Às vezes Deus está com paciência, misericórdia, longanimidade, esperando que se arrependa e possa ser salvo.
mas o dia virá em que a palavra de Deus se cumpre. E qual foi a sorte em que foi encontrado aquele para quem Deus deu a palavra? Veremos isso no dia do juízo. Mas continuando nossa lição, nesse segundo agora subtítulo, que vai nos dizer ou referir-se a profetas que enganavam o povo. Meu Deus, sempre houve falsos profetas. Nós precisamos estar atentos. Há palavras que são de Deus, Deus mandando, mas nem toda palavra quer dizer que Deus falou. Precisamos buscar Deus para não sermos enganados, porque há palavras que são de Deus e há palavras que não são de Deus. Não podemos desprezar as palavras de Deus numa possibilidade de não ser de Deus. Esse é o perigo. Nós temos que receber as palavras e buscar Deus. Deus, qual que o Senhor falou? Por quem que o Senhor falou alguma coisa? Precisamos estar atentos a isso. Assim, nesse novo subtítulo, profetas que enganavam o povo, no capítulo 3, primeiramente os versos 1 a 7, vejamos na Bíblia o que está escrito. Assim podemos observar: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subistes às brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estares na peleja no dia do Senhor. Vem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis: o Senhor diz, sendo que eu, tal, não falei. Aí está a questão: profetas que enganavam o povo. Sempre houve. E no tempo de Jeremias em Jerusalém, falsos profetas. E Ezequiel, daquela atuação tão enigmática, falando da parte de Deus, ali também havia falsos profetas. Ou seja, Deus falando, e quantos homens dirigidos, impulsionados pelo espírito do erro, pelo espírito do anticristo, que sempre atuou contra as coisas de Deus, falando o contrário. Então, considerem isso. Precisamos estar atentos. Mas, assim como a palavra que Jeremias trouxe foi firme, as dos falsos profetas desapareceram. E, no caso de Ezequiel, a palavra permanece firme, estamos estudando. As que foram contrárias desapareceram. Assim também hoje, se houver alguém enganando o povo com palavras que diz ser de Deus, quando Deus não enviou, isso também passará e cada um levará, vamos dizer assim, o castigo, a recompensa da sua loucura, como está escrito neste texto. Mas passemos à frente a um primeiro parágrafo do nosso material de classe, nesse subtítulo 2, profetas que enganavam o povo. E assim lemos: a palavra de Deus se dirige agora aos muitos profetas que havia em Judá, mas que só profetizavam o que via o seu coração,
Ou seja, ao invés de falar a palavra do Senhor, falava apenas daquilo ou aquilo que lhes convinha. Eram homens que, como raposa no deserto, visavam apenas o seu próprio bem-estar, mesmo que às custas da miséria e ruína do povo. O Senhor os repreende, tanto por usarem o seu santo nome em vão, como por incentivarem o povo a permanecer na sua conduta pecaminosa e indiferente em relação aos alertas dos profetas verdadeiramente enviados por Deus. E assim diziam que Jerusalém teria paz. Não havendo paz, diz o Senhor Jeová. Então observe, irmãos, particular aqui, homens que falavam como que da parte de Deus, sendo que Deus não os tinha enviado. Espertos, mas não estavam lá em Jerusalém tampando brechas. O sentido é esse: eles deviam estar junto com o povo e procurando tapar as brechas, ou incentivar o povo a obedecer àqueles que eram profetas verdadeiramente, como Jeremias. Era para ele estar dizendo: ó, Jeremias está dizendo, vamos dar atenção, vamos obedecer. Não, falava ao contrário, sempre ao contrário, sempre de alguma forma diferente, ou diminuindo o que Deus estava querendo falar na sua de urgência, ou contrariando, negando de vez o que era dito. Precisamos perceber estas coisas. Profetas sempre existiram e ao contrário. Tem uma passagem em que se diz bem claro dessa forma: se quisessem fazer a vontade de Deus, se estivessem tampando as brechas, foi escrito aqui, mas outra forma de dizer: se estivessem despertando o povo para suas más ações e incentivando-os ao arrependimento e à conversão, estariam favorecendo o povo, estavam do lado de Deus na sua obra de recuperar algumas almas. Mas falando diferente do que Deus falava, estavam trabalhando em contrário. Assim temos, por exemplo, o texto que está em Jeremias capítulo 28. O texto é longo, mas é interessante, porque é um embate que parece carnal, homem disputando com homem, troca de palavras. Oh, que dificuldade! Como aconteceu também, irmãos, só que absurdo. Jesus, o sublime, o Messias, o Todo-Poderoso, o Conselheiro, o Príncipe da Paz, o Deus Forte, etc., falando com o povo e o povo debatendo com ele. Que absurdo! Então, nada demais que alguém debatesse Jeremias ou Ezequiel. E lá em Jeremias, sim, capítulo 28, nós temos vamos dizer assim, um debate, quase que um bate-boca de um profeta e outro profeta, Jeremias e o profeta Ananias. Vamos ler isso aqui. O texto é um pouco longo, mas lendo a gente já tem a expressão do assunto. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, e no ano 4º, no mês 5º, que Ananias, filho de Azar, o profeta de Gideão, me falou na casa do Senhor, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Depois de passado 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei de Babilônia.
Então falou Jeremias o profeta a Ananias o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias o profeta: Amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as tuas palavras que profetizaste e torne Ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos do cativeiro da Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Ou seja, uma palavra que um profeta disse, contrariando o que Jeremias tinha dito, que Jeremias disse já: são 70 anos de cativeiro, se entreguem a Nabucodonosor, não resistam em batalha contra ele, porque ele é ungido de Deus, está trazendo repreensão da parte de Deus. Quem se entregar vai ter a sua vida, quem resistir vai ser condenado. E vem Ananias dizendo: não, 2 anos, completa-se 2 anos e termina tudo isso. Ou seja, totalmente contra, diferente, 70 anos para 2 anos. Que diferença. E Jeremias, não tendo mais o que falar, uma palavra direta de Deus, falou para Ananias: ô Ananias, você é profeta, está falando aí, tá bom que aconteça isso, mas a gente vai saber por quem Deus falou, ou quem trouxe a verdadeira palavra de Deus, quando as coisas se cumprirem. Ou seja, vamos esperar cumprir. 2 anos é o que você disse, e eu disse, ainda que a palavra não esteja nesse texto aqui, 70 anos. Todo mundo gostou dos 2 anos. Foi uma glória só, uma alegria, 2 anos só. Mas Jeremias continuou firme, 70 anos, e foi embora. Jeremias foi embora. Só que Deus falou com ele: Jeremias, volta. Deus agora está falando. E vai falar. Ananias falou de si mesmo: eu não o mandei, não lhe dei palavras. Agora, pronto. E a palavra é essa. Verso 13 desse capítulo 28 de Jeremias. Não está no nosso material de classe, se quiserem anotar. Deus falando: vai e fala a Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farei jugos de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações, para servirem Nabucodonosor, rei de Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias o profeta a Ananias o profeta: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor Jeová, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias o profeta no mesmo ano, no 7º mês. Aqui Deus está fazendo como falou no assunto que nós tratamos antes: eu vou falar e vou cumprir, não vou dar tempo mais não. Ou seja, não vou estender o cumprimento em dias muito futuros. E o nosso assunto aqui diz que no 4º mês, no mês 5º, está acontecendo isso. E a palavra diz
que Ananias morreu no mês 7º. Então, do 5º para o 7º, morreu Ananias. Falso profeta. Profetas enganavam o povo. E aí está, Deus agindo firmemente. Agora o povo precisou aguardar só 2, 3 meses, não 2 anos, para ver que o que Jeremias falou se cumpriu. Então o que Ananias tinha dito era falso. A ilusão de que 2 anos vai terminar todo o problema, não. O assunto era cativeiro de 70 anos e a destruição de Jerusalém, a destruição do templo. E vamos mais um passo à frente, ainda nesse subtítulo 2, profetas que enganavam o povo. A nossa lição conduz para os versos 9 até 15 de Ezequiel. Agora voltemos a Ezequiel capítulo 13, versos 9 até o 15. E assim leio o texto. Verso 9: Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, é o dito. Nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Verso 10: visto que ando enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo, e outros rebocam com cal não adubada. Dize aos que rebocam de cal não adubada, que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão: onde está o reboco de que o rebocastes? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: um vento tempestuoso a fenderá no meu furor, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva na minha indignação para a consumir. E derribarei a parede que rebocastes de cal não adubada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a rebocam de cal não adubada, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a rebocaram. Pronto. Então Deus compara a obra dos falsos profetas como quem edifica com lodo e reboca com cal imprópria, não adequada, não curtida, ou qualquer outra forma mais química que se possa dizer, pelo que toda a edificação dessas palavras dos falsos profetas vai ser derribado, e os próprios profetas também deixarão de existir. É isso que Deus está falando. E por isso, vamos ver no segundo parágrafo desse subtítulo, profetas que enganavam o povo, o que temos no nosso material de classe. Uma parede mal construída é a comparação que Deus estabelece para desmascarar
a obra inútil e nociva desses falsos profetas. O povo precisa da profecia para entender sua condição diante de Deus e o que Deus requer dele. E o profeta é aquele que fala nesse sentido, como que edificando as paredes sólidas da verdade e obediência, que resistirão ao impacto das tribulações. Por outro lado, uma palavra que não coaduna com as reais necessidades espirituais do povo de Deus, só cria uma ilusão que desaparecerá ante a primeira adversidade, deixando os que nela acreditaram expostos à dor e desengano. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão: onde está o reboco de que a rebocastes? E com efeito, quando aquela grande tribulação se abatesse sobre Jerusalém, a palavra dos falsos profetas seria desmentida de uma vez por todas. Então observe como Deus faz comparações. Ou seja, os profetas falsos estão construindo parede que vai desmoronar, não serviria para nada. E o povo veria isso, e o povo olharia para eles e diriam para eles: vocês não são profetas? Vocês não tinham dito isso? E sim, desta forma serão desmascarados diante do povo, ao mesmo tempo que serão também reprovados pelos homens e por Deus, e não existiriam mais, não constariam de registro nenhum das obras de Deus. E assim, falsos profetas. Se houve um Ananias cujo nome conhecemos e cuja obra sabemos, e conclusão da obra, a sua morte em reprovação e em castigo, mas ficou só nisso, ou seja, vergonha. Ananias termina em morte, censurado por Deus, reprovado diante do povo. Todo o povo viu isso. Agora, lembremos da palavra de Mateus capítulo 7, verso 24 a 27, nem preciso ler, mas fica para os professores lembrarem e considerarem, que Jesus mesmo disse que a obra dele tem que ser sobre a rocha, e aquilo que é construído sobre a rocha permanece. Pode vir ventos, pode vir tempestade, pode vir enxurradas, pode acontecer o que acontecer, edificados sobre a rocha haverá resistência. Ainda que Paulo também vai instruir com mais precisão ainda, que se existe o fundamento que é rocha, fundamento esse que é Cristo Jesus, até a construção em cima desta rocha que é Cristo Jesus tem que ser com cuidado, coisas que possam permanecer, e não aquilo que o fogo possa desaprovar e destruir. Construir ouro, pedras preciosas e etc., aquilo que tenha permanência. E tem permanência aquilo que vem da parte de Deus em consonância com a sua vontade, né? O mundo passará e todas as suas obras, mas aquele que guarda a palavra de Deus, esse permanecerá para sempre. Continuando, ainda nesse subtítulo 2, profetas que enganavam o povo, num parágrafo terceiro, em tela, vamos estar lendo: notemos que nesse tempo de grande pecaminosidade e rebeldia contra o Senhor, abundavam os falsos profetas no meio do povo. Não apenas homens, mas mulheres também profetizavam, se não publicamente, em consulta daqueles que vinham até elas e as pagavam com alimentos. A prática exata não está muito clara, mas a ideia é que essas falsas profetisas confortavam o coração dos pecadores, levando-os a permanecer em sua conduta, ao mesmo tempo em que recriminavam aqueles que se mostravam temerosos quanto ao dia de amanhã e desejavam emendar seus caminhos. Está escrito isso nos versos 22 e 23 desse capítulo 13. O destino dessas almas ficava como que retido em suas mãos,
impedida de dar crédito aos avisos sobre o castigo vindouro, ou de agir de acordo com a consciência do que é justo e verdadeiro aos olhos de Deus. Então, aí está o perigo dos profetas, homens, mulheres, profetizando para o povo, ou se consultados, dando respostas ao povo daquilo que Deus não falou, deixá-los em falsa expectativa, e a consequência é que, em vez deles poderem avançar nas coisas de Deus, atentando e cumprindo a vontade de Deus, ficavam como que se dizendo que não é a vontade de Deus, que não é assim. Observa que nós temos visto hoje quanta coisa diferente nós estamos ouvindo falar, diferente das Sagradas Escrituras, e muitas igrejas acompanhando aquilo que está sendo estabelecido como nova lei, esquecendo que a lei de Deus não passa. E nós aqui esforçando, e outros mais pelo Brasil, pelo mundo todo, dizendo: a palavra de Deus permanece. Vou repetir outra vez: Deus aborrece o divórcio, segundo o casamento com o cônjuge vivo é adultério, Deus abomina o homossexualismo e outras coisas mais. Não, vocês estão errados, são hereges. Ou seja, coloca no povo a noção de que nós, ou aqueles que defendem a palavra de Deus, estão obsoletos, e o certo agora é essa nova ordem. Assim, quem quer andar na vontade de Deus é enfraquecido, os que defendem estão sendo perseguidos, e a palavra de Deus está aí colocada para entendermos a verdade, que é: há profetas demais contrários, falsos profetas, mas Deus já está dando a sentença. Vamos deixar de existir, e suas palavras canceladas como paredes mal construídas, e que virão ao chão, e a vida deles também. Mas continuando, irmãos, vamos para o terceiro subtítulo, último subtítulo da nossa lição: os castigos dos falsos adoradores. Já falou-se dos castigos dos falsos profetas, mas também é o castigo dos falsos adoradores. Assim, nós estamos agora no capítulo 14, que é o texto bíblico referente a esse subtítulo 3. E os versos propostos inicialmente são de 1 a 10, e que dizem assim: e vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, isso lá no cativeiro. Releio o verso 1: e vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier o profeta para me consultar por meio dele,
a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. E porei o rosto contra o tal homem, e o farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta, e estenderei a mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo de Israel, e levarão a sua maldade, como a maldade do que pergunta, será a maldade do profeta. Agora ficou mais apertado ainda. Mas lembremos que o profeta Ezequiel está mudo. De certa forma, guardado e bem guardado, de ser instigado a responder de uma forma que Deus não quer responder. Então, os anciãos vinham até ele para consultar a Deus, mas Deus já avisou para Ezequiel: todo mundo está te consultando, mas está cheio de idolatria. Ou seja, estão perguntando sem um real interesse de saber a verdade ou a minha vontade de cumprir. Pergunto por perguntar, ou contenda, ou qualquer outra coisa. Mas não pode ser respondido o homem ímpio que chega desse jeito como sendo algo autorizado por Deus, porque se responder a esses, ele também leva a mancha. Olha a gravidade, irmãos, olha a gravidade. Por isso Deus diz: eu responderei por mim mesmo. Ou seja, Deus vai falar, Deus vai deixá-los serem conduzidos, envolvidos com a mentira. Naquilo que sempre estiveram presos à mentira, nisso também vão estar, enganando e sendo enganados. Lembrem-se que Jesus falou para nós na face da terra, quando ele esteve entre nós. E como que ele conversava e pregava para o povo? Em parábolas, para que vendo não visse, não entendesse, ouvindo não compreendesse, porque estavam ouvindo de mau grado. Agora aqueles que queriam mesmo iam à parte, perguntavam: mas Senhor, o que é isso? Aí Jesus falava amplamente, claramente, e para os discípulos mesmo, ele precisava depois falar a parte. O que é que ele queria dizer? Porque antes falou parábola, que não é para ficar fácil entender, não. Muitos dizem assim: não, falava em parábola para que ficasse com a história bonita, mas não tivessem alcance da profundidade do que Deus queria que eles viessem a cumprir. Portanto, algo semelhante acontecia no passado. Consultava a Deus, mas sem vontade de acertar, então Deus respondia do jeito deles mesmo, deixava-os embaraçados com seu próprio engano, ou com suas próprias mentiras, e ninguém poderia responder a eles de forma que viessem a se converter. Não, estão debaixo de castigo, Deus não fala com eles, ou deixa-os serem induzidos a continuar no seu erro, porque o coração não está preparado para obedecer a Deus. Assim sendo, nesse subtítulo terceiro da nossa lição, o castigo dos falsos adoradores. Observe, não é só os profetas, é aqueles que consultam também, mas sem vontade de fato obedecer a Deus. No primeiro parágrafo está escrito: nesta passagem nos deparamos com o pecado da hipocrisia. No caso, os israelitas consultavam os profetas, mas em seu coração desejavam permanecer nas suas práticas pecaminosas. A palavra de Deus era uma só: convertei-vos e deixai os vossos ídolos e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. O que mais querem ou queriam ouvir, se não estavam dispostos a receber esta palavra, porque ainda vinham buscar a palavra do Senhor, sentar-se aos pés do profeta, no caso Ezequiel, tornava-se um ato ofensivo a Deus,
como se ele não pudesse saber qual era a verdadeira intenção daqueles homens. Por isso, seus profetas nada falariam, senão aquilo que os confirmaria na sua atitude rebelde e os impediria perceber e evitar o castigo iminente. Deus responderia assim, mas por si mesmo, é que diz o verso 7, isso é, não mais repreendendo e chamando ao arrependimento, mas executando diretamente o juízo contra tais homens. Ora, observe bem isso, mais uma vez, Deus falando e cumprindo, e Deus não mais sendo dócil, clemente, respondendo e ensinando-os para a conversão. O coração deles não está preparado, não querem isso, porque falaria para eles dessa forma? Então, é a palavra que Deus está colocando. Aí o perigo, Deus já rejeitou. Poderia consultar? Teria alguma instrução? Um falso profeta lhes responderia? Sim, mas para ficarem mais enlaçados no desígnio e vontade dos seus próprios corações, dos seus corações maus. E ainda continuando a nossa lição, no final do capítulo 14, nesse subtítulo ainda, o castigo dos falsos adoradores, os versos 12 a 21, que temos nesses versos 12 a 21, é Deus falando da seguinte forma: veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias e elas a assolarem, que fica assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre tal terra e disser, espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. O que Deus está dizendo? O juízo está determinado, e tão somente os justos seriam livres, e não seriam livres aqueles que fossem como filhos e filhas desses justos. Cada um seria salvo tão somente pela sua própria justiça. Observem bem isto.
Se estivesse ali esses 3 homens amados por Deus, Deus não livraria a terra de jeito nenhum do mal que já estava determinado. O nosso parágrafo 2º, no nosso material de classe, que está em tela, nos diz: mas o capítulo se encerra com uma comparação que ressalta um aspecto ainda mais grave daquela circunstância, de que se já não é mais tempo nem de ouvir a intercessão de homens como Noé, Daniel e Jó, os quais em seu tempo salvaram aqueles pelos quais intercederam, quanto mais o de indagar a Deus quanto à sua vontade, já é declarada tantas vezes pelos seus profetas. Então observamos, Deus estava num ponto de não ter compaixão e não estender a sua misericórdia mais. Isso me faz lembrar a palavra de Oséias, quando falou do juízo sobre as 10 tribos. Gisrael, trarei o juízo. Ruama, não terei compaixão. E terceiro filho de Oséias foi Loami, não é mais meu povo. Assim estava Deus agora com Judá, em especial aqueles que estavam ainda em Jerusalém, resistindo ao juízo de Deus ao resistirem contra Nabucodonosor. Portanto, observe o castigo dos falsos adoradores, diz esse terceiro subtítulo, é serem aniquilados, confundidos e se conduzirem no meio do engano em todo o tempo. Enganaram, serão enganados. Ou aqueles que consultaram com intenção não de conversão, continuarão no engano e irão à destruição. Deus não terá compaixão. Quem intercederá por eles? Noé, Jó, Daniel. Não vou ouvi-los. Esses 3 terão suas almas salvas, mas não ouvirei. Agora me traz um temor quando Jesus fala sobre o tempo do fim, em que o cobertor será curto, que não dá para cobrir 2. Ai, irmão, cuide de si. Irmã, cônjuge desse irmão, cuide de si. Cada um dará conta de si. Filhos, não pensem que pela justiça dos seus pais serão livres. Deus pedirá conta de você mesmo. Cada um dará conta de si. Não haverá intercessão por outro. Acontecerá isso hoje? Não sei. Creio que ainda não. Pela graça que há em Cristo Jesus, o tempo é muito maior. A graça é muito maior. Mas o rigor também pode ser estendido. Portanto, vamos buscar Deus com sinceridade, cada um de nós, e não confiando de alguma forma em alguma coisa, como no tempo dessa destruição diziam: o templo de Deus é esse, templo de Deus, não vai acontecer nada. E aconteceu, porque Deus abandonou o templo, porque eles profanaram o templo. Estejamos bem certos disso. Como no tempo também de Jesus, rejeitaram Jesus e depois veio a destruição de toda aquela terra. Precisamos estar atentos a isso. Há esta possibilidade de Deus não atender. Samuel clamou e Deus diz: até quando vais clamar por aquele que eu rejeitei? Portanto, irmãos, vamos ainda, enquanto Deus não fala conosco, para não clamar por alguém, vamos clamar, porque o sacerdócio de hoje é maior do que o sacerdócio antigo. Então recuo nesse particular. Ainda há tempo, porque é no nome de Cristo Jesus que nós podemos ser ouvidos por Deus. Assim, encerrando nossa lição, numa conclusão, podemos ver o texto que diz: o desejo de permanecer no pecado levaria a casa de Judá a se iludir de diversas formas quanto à sua condição espiritual, até o último momento da sua rebelião.
E somente o castigo de Deus seria poderoso o suficiente para pôr fim a cada uma dessas ilusões. Observe que hoje também, irmãos, tem muita gente por aí perdido, consultando o que é, o que não é, pode, o que não pode, mas muitas vezes eles estão procurando aprovação para o seu jeito de viver, e se encaixam onde aprova o jeito deles de viver. Ou seja, quanto ao que Deus falou, às vezes não querem, aí fica procurando lugar, instituição religiosa, modo de cristianismo que possa estar vivendo porque é adequado a eles, mas não é isto cumprir a vontade de Deus. Em vão me adoram, seguindo preceitos ou instruções ou permissões ou estatutos e normas de homens. Vamos estar atentos a tudo isso. Assim encerramos nossa lição, que é no estudo do livro de Ezequiel, a lição 4, que envolve os capítulos 12, 13 e 14, com o título As Ilusões da Casa de Judá. E no desenvolvimento tivemos os subtítulos. Primeiro, a visão se cumprirá em breve, Deus não ia tardar mais. Segundo subtítulo, profetas que enganavam o povo, sempre houve e foram censurados, mas a palavra que Deus enviou e por quem enviou permaneceram. Terceiro subtítulo, castigo dos falsos adoradores, profetas ou não, todos serão castigados quando procuram a Deus de uma forma incorreta e não para servi-lo conforme a sua santidade. Assim, nosso textuário diz: visto que ando enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo e outros a reboco de cal não adubada, dize aos que reboco de cal não adubada, que ela cairá, haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ezequiel 13, versos 10 e 11. Que Deus nos abençoe assim em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins
lucrativos, coopere conosco, nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.